Olá pessoal, então essa vai ser a última parte do nosso vídeo aí da semana, né? Agora a gente vai terminar de fazer a análise de algumas características da resposta da análise de domínio da frequência, né? E a gente vai ver que também tem uma outra análise que a gente pode fazer para quando a gente não quer saber exatamente o valor da amplitude, mas saber quais frequências estão mais claras ali, mais proeminentes no nosso sinal, ok? Então a gente vai considerar aquele mesmo sinal que a gente estudou no outro vídeo, né, mas com uma adição aqui de um valor constante, 1.5 no caso. E ele vai ser amostrado a 120 Hz, só para a gente conseguir visualizar ali algumas coisas, tá? Então, é a mesma coisa. A gente tem ali, né, uma frequência que também é divisível por 3, né? Eu só dei uma diminuída para que fique mais fácil da gente observar, tá? A gente pode notar que existe uma componente que não é senoidal, né? Ela não tem uma frequência, ok? E como que ela vai aparecer, então, nessa análise da frequência, né, no domínio da frequência? A gente vai ver isso aqui, então, no MATLAB, que aí vai ficar mais fácil da gente observar, tá? Deixa eu abrir o arquivo aqui, 4.3. Então, aqui, ó, a frequência 120, o DF3, né, o que a gente já viu, construir, parará, fiz o sinal, né, e adicionei o 1.5. Vou fazer a FT desse sinal. Vou fazer as normalizações que a gente sabe. Criei o vetor de frequências. Criei o nosso auxiliar lá para a gente fazer o corte da frequência de Nyquist. E vou fazer o plot no tempo, ok? E um plot aqui na frequência. Bom, o que a gente está vendo aqui, ó, eu vou aumentar. Opa, ficou... Ah, aqui eu tenho que fazer. Pronto, rodei de novo, né? Agora sim. Por isso que eu queria ter uma frequência de amostragem menor para a gente conseguir, né, ter essa visualização aqui total, né, de ver também o que está sendo refletido e o que não está sendo refletido. Então aqui no tempo a gente vê que tem um sinal todo não característico, né, a gente não sabe, mas como a gente tem frequências que são bem definidas mesmo antes aqui da frequência de Nyquist, né, que eu peguei 120 e 60, elas aparecem proeminentes aqui, né, como a gente já tinha visto, falando do 2, né? Só que o que acontece aqui, olha, aqui na nossa frequência zero, que seria aquela nossa linha que é constante, né, lembrando que a gente viu lá no primeiro vídeo, né, que eu falei, olha, essa linha aqui é constante, né, depois dessa linha aqui do primeiro valor, ela é refletida, né? A gente já tinha falado disso lá. E o que aconteceu aqui, olha? Lá eu somei 1,5, né? E aqui está aparecendo um valor 3 na frequência zero. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é que o valor constante, né, ele é representado na frequência zero. Okay? Ele é representado como se fosse um sinal com frequência zero. Só que, se a gente fizer o espelhamento aqui em relação ao nosso ponto central, não existe espelhamento 120. Né? Não existe isso. Então, o que está acontecendo é que essa primeira linha ela já considera tudo, né? Ela não tem esse espelhamento. Então, esse valor que eu estou multiplicando por 2, na verdade, ele não pode ser multiplicado por 2. Né? Ele tem que ser o valor direto dele, é a média, né, dos valores ali. Então, justamente, o que aconteceria? Né? Então, se eu pego aqui no o e-mail, por exemplo, né? Pegando aqui no e-mail, eu fizer a soma de todos os pontos e dividir por o número de pontos, tem que dar 1,5, ok? Que é o valor da nossa média de pontos, que é o que a própria transformada de Fourier faz. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é dividir, né, essa frequência. Aqui eu coloquei a amplitude e a fase, né? Mas a hora que a gente faz a nossa limpeza lá, né, que a gente tira, faz o corte da frequência de Nyquist e tudo mais, que é o que eu fiz aqui. Então, aqui tem tudo, né? Tem a frequência, com as fases e tudo mais. E o 3 aqui, na verdade, a gente tem que
dividir por 2 esse primeiro valor. Então, aqui, eu peguei, né, fiz a mesma análise lá, troquei os valores para a gente poder fazer a limpeza das fases. Só que o primeiro valor, eu tenho que dividir ele por 2 novamente, porque eu estou multiplicando ele por 2 aqui de forma não intencional. O que você poderia fazer, né, é considerar de forma separada aqui, né? Mas de qualquer maneira, se você fizesse, por exemplo, de 2 até o final, né? Então daria para fazer isso também, né? Por exemplo, você faz assim, de 2 até o final, e você faz uma conta aqui que o primeiro ele tem que ser esse valor aqui, né? Teria que ser a mesma coisa que isso daqui, né? Só valendo. Deixa eu só comentar. Acho que fica mais fácil. Também tem como fazer dessa maneira aqui, ó. Fazendo aqui o primeiro, então eu fiz de 2 até o final, certo? De 2 até o final. O primeiro, ele tem que ser apenas o primeiro dividido por número de pontos. E de qualquer maneira, você tem que usar duas linhas de código, porque você tem que tratar de forma diferente todo o resto e apenas o primeiro valor, né? Porque você tem que fazer apenas uma divisão por n e não multiplicar por 2. Então, ou você multiplica todo mundo por 2 e divide o primeiro por 2, ou você constrói, né, todo o vetor e aí modifica apenas o primeiro. Também dá para fazer o primeiro elemento, né? Então também dá para fazer isso, ok? Então dá para fazer de duas maneiras diferentes. Eu prefiro fazer dessa maneira aqui, né, tirando essa parte aqui. Eu modifico todo o vetor, divido por 2, ou você modifica, cria ele, né, de 2 até o final e modifica depois o primeiro só dividindo por n. Ok? Então, duas maneiras diferentes, de qualquer maneira, são duas linhas de código que tem que fazer. E aí eu plotei ele limpo aqui, né? Então tirei aquelas fases todas bagunçadas aqui, né? Deixei só as importantes e também fiz aqui uma divisão da nossa componente DC, que a gente chama, né? Porque é como se fosse uma componente contínua, né? Então por isso que é esse valor DC do inglês, né? Que vem da corrente contínua mesmo, né? E aí por isso que é dado esse nome, porque ele é um valor contínuo, né? Como se você tivesse uma soma ali, que é o que realmente acontece, de um valor contínuo do valor de 1,5 nesse caso, né? Que foi o que eu fiz aqui. Então, lembrando que o valor que é constante, né, sem ter oscilação, ele é representado na frequência zero, né, e ele, ele tem que ser dividido por 2. Então, a componente DC ele acaba aparecendo com um valor dobrado, okay, na amplitude, a gente viu isso. A componente DC ele é representada na frequência zero. E não há espelhamento da componente DC. Então, por isso que ela aparece esse valor dobrado aqui. Ok? Então, a gente dobra os valores porque existe o espelhamento. Então, como não há espelhamento do DC, quando a gente multiplicou por 2, ele apareceu dobrado, porque ele já era considerado, né, um valor total aqui de 1,5. E ele é simétrico sem considerar a frequência zero. Então veja que ele é simétrico excluindo esse valor da frequência zero. Então, por isso também, né, que não aparece o espelhamento aqui, que é o que acontece lá, a gente viu no primeiro vídeo que eu falei. Se a gente tirar essa linha aqui, ele está simétrico, ok? E a gente quer chegar sempre num traçado espectral, que tem essa cara aqui. A gente tem as frequências que são significantes, proeminentes para a gente, né? Que se ele tiver uma componente DC, ela tem que ser tratada. As fases elas não estão bagunçadas daquela maneira que aparece, né? Aparecem as fases que realmente importam para a gente. Então esse é o traçado, né? Que é o último gráfico que eu plotei aqui. Cadê o figura 3, na verdade?
né? Esse aqui é a figura que a gente quer chegar, né? Que ela é totalmente tratada, tem as características corretas aqui, né? Que são significantes para a gente. Então, a nossa análise, na hora que a gente vai fazer a FFT e tudo mais, a gente tem que pegar aqueles dados e ainda tratar eles de algumas maneiras para a gente chegar nesses gráficos aqui, tá? Então, foi tudo isso que a gente viu. E por último, a gente vai ver uma relação entre amplitude e potência. Em alguns casos, como eu falei, a gente não quer saber o valor da amplitude, mas sim a gente quer saber em qual frequência ela é mais significante para o nosso sinal. Então, na hora de construir o sinal, a gente vai ter infinitas frequências, na verdade, porque a gente vai ter ruídos, distúrbios, a gente vai ter, né, várias coisas que vão estar ali incorrendo no nosso sinal. E a gente quer saber qual é a frequência que mais aparece, por exemplo, no nosso sinal. Qual que é a frequência que é mais importante? Ou quais são as frequências que são mais importantes? E às vezes a amplitude ela está muito próxima ali daqueles ruídos, dos problemas que a gente tem na hora de fazer o experimento. Então a potência, ela é o quadrado da amplitude, né? A gente pega a amplitude e eleva ao quadrado. Ela é mais interessante por quê? Porque os valores que têm amplitude maior que 1, eles vão ser aumentados. E os amplitudes que têm valor menor que 1, eles vão ser ainda mais diminuídos. Então a gente tem como se fosse uma distorção ali da amplitude, né, no nosso gráfico de frequência, para que a gente observe quem está com mais amplitude e os que têm menos amplitude, eles vão acabar ficando mais para baixo, ok? Então é isso que acontece. Então peguei aqui um exemplo qualquer, né? A potência ela destaca melhor as frequências que são proeminentes no nosso sinal e as amplitudes pequenas elas são levadas mais para baixo, né? Então veja que aqui ela tem alguns pontos aqui, né? E quando o vermelho, que é a potência, ela está um pouco mais para baixo aqui, né? E esses valores que são maiores que 1 foram lá para cima, falando, olha, essa aqui é a mais importante, depois essa e depois essa. Fica mais fácil a gente observar isso, ok? Então aqui é o mesmo exemplo lá, né, do 12, do 18 e do 30, tá? Eu vou só mostrar aqui como eu gerei esses gráficos, tá? Tá nesse arquivo aqui, potência. Então, é a mesma coisa, né? Aí eu criei o valor sinal, só que aqui eu acrescentei um ruído, ok? A gente vai falar de ruído na próxima semana. Então, alguns tipos de ruído, como que a gente considera eles para fazer o tratamento do sinal, né? Mas uma das coisas aqui que a gente vai ver é esse quadrado da amplitude, que é a potência. Então, aqui tem o sinal ruidoso, né, transformado dele, a amplitude, fiz a potência, criei o vetor de frequências, o nosso auxiliar para a frequência de Nyquist, e fiz os plots. Então, vou fazer todos aqui, para a gente observar. Então, aqui a gente tem a frequência, os dados no tempo, né, são dados bem não característicos, né, bem randômicos. Aqui a gente tem alguns valores de amplitudes, né, então, como é ruído, ele aparece amplitude em praticamente todas as frequências, né? E aqui a gente tem o gráfico da amplitude e o gráfico da potência. Então veja que as amplitudes elas tinham, né, valores mais altos aqui, mas tinham alguns valores aparecendo. Então, o azul aqui é a amplitude. Quando a gente bota a potência vai lá em cima, né? Ela tem essa tendência de esticar os valores que estão mais acima aqui, mais para cima. Daí a gente consegue observar melhor isso. Então, a gente sabe que essas três frequências aqui são as mais importantes. Essas outras aqui podem ser consideradas ruído e descartadas, ok? Então, essas aqui seriam as mais importantes para o nosso experimento, que realmente é o que acontece, né? Que é a 12, a 18 e a 30. Beleza? Então, a gente tem essas análises agora iniciais, né, que a gente está fazendo. Depois a gente vai utilizar algumas
características da resposta em frequência que são interessantes para a gente fazer um tratamento do sinal, né? Que essa que é a ideia. A gente quer eliminar esses ruídos, a gente quer saber como reconstruir o sinal, né? Algumas dessas características que a gente está utilizando aí para fazer o nosso experimento, né? E saber como que esse experimento, esses sinais, né, que a gente obtém dos experimentos, estão falando para a gente qual que é a importância deles, né? Que é a informação que ele está querendo passar para a gente. Então, basicamente, era isso, tá? Dessa semana. É bastante coisa, se for ver, né? A gente tem aí muitos assuntos que eu acabei passando, mas é para ter uma carga horária aí, né, de 4 horas por semana praticamente. Então, basicamente, a gente ainda está meio que tranquilo, né? Então, se for pensar assim, tá tudo bem. Então, qualquer coisa, né, qualquer dúvida, vocês entrem nos horários, né? Então, sexta-feira a gente tem o horário para a gente tirar dúvidas e logo eu vou postar também a prática para vocês já irem fazendo, né? Caso vocês queiram já ir fazendo, vou plotar não, vou publicar na semana 7, se eu não me engano, né? Que é a prática 2. Eu vou já deixar disponível qualquer coisa e aí vocês já podem ir fazendo, tá? Então, quando eu tiver isso pronto, eu publico lá e aviso vocês. Então, era isso. Qual dúvida, entre em contato, tá, gente? Abraços, até mais.